será o tipo de fundo imobiliário capaz de dar mais rentabilidade aos investidores? A carteira Top FI do Nuinvest indica quais são os FIIs que você deve investir no atual cenário econômico. Esse é o tema do Analistas em Ação de hoje. O analista José Falcão do Nuinvest vai dar todas as atualizações sobre a carteira Top FI para o mês de setembro. Zé, seja muito bem-vindo. Olá, Tatiana. Olá, pessoal. É isso aí. Vamos trazer as novidades da carteira Top FI e os principais acontecimentos do mercado de fundos imobiliários. Zé, vamos dar um panorama de como fechou o mercado do CIS no mês de agosto. O mês de agosto foi de forte recuperação para o IFIX, principal índice dos fundos imobiliários negociados na B3, após meses de instabilidade e desafios nos mercados de forma geral, principalmente para os ativos de risco. O IFIX acabou subindo 5,76% no mês e no ano avança 6,13%, ou seja, estamos colhendo aí os frutos de uma estratégia que se prova ao longo do tempo, conforme a gente vinha reforçando aqui mês a mês, passando aí por momentos mais desafiadores e de quedas do mercado, principalmente de fundos imobiliários. Então a gente vê agora uma virada de chave e um cenário mais positivo daqui para frente. E quais foram os destaques do mês? O bom desempenho dos fundos imobiliários está sendo puxado principalmente pelos fundos de tijolo, e aí a gente fala de imóveis, como escritórios, shopping e do segmento logístico. E os destaques do mês que a gente trouxe aqui para vocês, que vai aparecer na tela agora, foi o segmento de shopping, que subiu 3,52% no mês, seguido de lajes corporativas com alta de 11,92%. O segmento logístico subiu 10,31%, seguido de híbrido e de outros tipos de fundos imobiliários que avançaram 8,9% e 4,7%, respectivamente. Até os fundos de papel, de CRIs, também tiveram um desempenho positivo, apesar de um desempenho pior do que os demais tipos de fundos, eles subiram 3,1%, muito por conta de um cenário de deflação, e de possível fim do ciclo da alta de juros agora nos próximos meses. Isso tem se refletido nesse tipo de fundo, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. E quais são as atualizações da carteira para o mês de setembro? Entramos no mês de setembro sem modificações na carteira, e isso é positivo porque reforça a nossa convicção nos fundos recomendados, com visão de longo prazo e objetivo de renda passiva. Portanto, o portfólio da Top FI mantém a composição de 9 ativos com 5 segmentos de FIIs. Selecionamos alguns setores do mercado imobiliário através de 5 tipos e a gente hoje mantém a carteira da seguinte forma: fundos de recebíveis imobiliários, os famosos fundos de papel, com 48% de alocação na carteira, seguida do segmento logístico com 24%, o agronegócio também tem participação na carteira com 12%, o agronegócio também ligado ao segmento logístico. Shopping a gente mantém com 12% e escritório ou lajes corporativas com 4%. A Top FI no mês subiu 4,68% e em 12 meses voltou a ficar positiva com avanço de 6,75%. Zé, no mês passado nós vimos que os fundos de papel que estavam em alta, Mas agora o bom desempenho dos FIIs está sendo puxado pelos fundos de tijolo. O que provocou essa mudança exatamente? É isso aí, Tatiana. Conforme acompanhamos nos últimos 2 anos, com o aumento da taxa de juros e a aversão ao risco, principalmente com ativos de renda variável, como ações e os próprios fundos imobiliários, a maioria dos fundos estavam sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, abaixo do seu valor considerado justo. E com a taxa Selic de 2 dígitos, os investidores começaram a migrar para a renda fixa, com taxas mais atrativas e também com mais segurança, a depender do tipo de título. E em contrapartida, os fundos de papel estavam em alta, conforme a gente veio comentando aqui
mês após mês, né, com rendimentos elevados, principalmente pela alta da inflação e alta dos juros, e esses fundos estavam sendo os preferidos dos investidores até o mês de junho. Tá? Porém, agora algumas distorções estão se ajustando. O mercado de imóveis está passando por um ciclo de estabilidade e até mesmo de valorização em alguns segmentos, e o preço das cotas está convergindo para a realidade do mercado real, né, com altas de muitos FIIs sendo precificadas agora em bolsa de valores. Além disso, os juros futuros estão em queda nas últimas semanas, e mesmo com a Selic alta, no patamar de 2 dígitos, e deve continuar assim até o ano que vem, né, se os juros futuros caem para uma expectativa mais estável com a inflação, há uma valorização natural dos fundos imobiliários, principalmente dos fundos de tijolo, que é o que a gente observou agora no mês de agosto. E parte desse movimento também é explicado por toda a melhora da conjuntura econômica doméstica, né? Primeiramente, os sinais de arrefecimento da inflação, conforme estamos acompanhando, tivemos aí a deflação de 0,68% do IPCA em julho, que reforçaram aí as expectativas de fim do ciclo de alta dos juros. Além disso, revisões positivas do PIB brasileiro trouxeram ânimos adicionais aí dentro do setor imobiliário. Com isso, reforçou todo esse movimento de alta e mais otimismo daqui para frente. Ou seja, um ambiente de inflação menor, de juros chegando no final do seu ciclo de alta, isso tende a gerar uma expectativa mais positiva para a economia real, que é precificada através de um mercado imobiliário melhor, e os ativos desse mercado, né, os grandes os imóveis que compõem todo esse mercado, são reprecificados para cima, com essa expectativa mais positiva para a economia. José, e como o investidor deve diversificar sua carteira de FIIs diante de um cenário de inflação mais baixa? Essa é uma pergunta muito importante nesse curto prazo, porque com os atuais dados de inflação, muitos investidores estão se questionando se devem manter ou não suas alocações em fundos de papel, ou seja, fundos de recebíveis imobiliários, que possuem ali títulos indexados ao IPCA, ao IGPM ou até mesmo ao CDI. Na minha visão, devemos manter uma alocação conforme a nossa carteira Top FI, e defendemos isso mesmo quando os FIIs de tijolo estavam caindo há um ano atrás, inclusive também nesse ano, até ali o segundo trimestre. Agora estamos colhendo os frutos com as altas de agosto e também desse início do mês de setembro. Quando a gente pega alguns dos nossos fundos de tijolo, como por exemplo o BRCR11, que é o fundo de escritórios, ele subiu 25% no mês de agosto. O BTAL11, que é o nosso fundo logístico agroindustrial, ele subiu 10,5%. O BRCO11, que é nosso fundo logístico, subiu 9,66%. E o nosso fundo de shopping, o VISC11, subiu 11,62%. Então, a gente observa que é um movimento sólido de alta desses ativos que ficaram para trás nos últimos 2 anos e que estavam sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, com descontos acima de 15%, 20% do seu valor justo. Então, o mercado, conforme eu comentei, com essa melhora da economia, as expectativas melhoram e esses ativos começam a ser precificados de forma mais racional. E apesar de termos um cenário de inflação menor, né, o mais importante aqui, quando a gente olha os fundos de papel, é o juro real que os CRIs que compõem a carteira desses fundos proporcionam. Tá? No longo prazo, é uma proteção imediata contra a inflação. Você sempre deve ter na carteira títulos indexados à inflação, né, para que você tenha essa proteção ao longo do tempo. Temos fundo com carrego, né, com taxa média dos seus portfólios indexados ao IPCA, mais uma taxa de 7,5%, até mesmo IPCA mais 10,5%, ou seja, taxas ainda muito atrativas, e isso representa ainda um prêmio sobre a NTNB, por exemplo, que é um título, né, que é um custo de capital que a gente utiliza para comparar
investimento em fundos imobiliários. Então, todo esse contexto aqui reforça a nossa recomendação que a melhor alternativa é manter a diversificação entre os dois tipos de fundo, fundos de tijolo e os fundos de papel, né? E essa alocação percentual, que hoje está mais ou menos 50-50, ela pode ir modificando ao longo do tempo, nos próximos meses, mas isso não necessariamente precisa ser feito de forma imediata, né, sem antes entender como será o desdobramento do cenário econômico daqui para frente. A gente depende muito aí dos próximos dados de inflação. Teremos reunião do Copom para a decisão de política monetária no dia 21 de setembro. Isso também vai ser bom para reforçar as nossas teses dentro da carteira de fundos imobiliários. Então, tudo isso tem que ser feito com calma, já que a gente hoje tem uma carteira muito bem diversificada e posicionada para qualquer cenário que a gente tiver daqui para frente. Perfeito. Zé, chegou o momento em que a gente responde as perguntas do público que acompanha o Invest News. Vamos lá. A primeira é do Marcos Roberto. Ele pergunta qual o risco que ele tem ao investir em fundos imobiliários. Ótima pergunta, porque tem alguns riscos que devem ficar muito claro para o investidor. O primeiro deles é o risco de mercado, pois as cotas são negociadas em bolsa de valores e, por isso, possuem oscilações no dia a dia. O outro risco é o de inadimplência dos inquilinos que ocupam os imóveis que pertencem aos fundos, né? Se você tem uma inadimplência ali dentro, provavelmente isso vai impactar a receita do fundo e o cotista vai receber menos rendimento. O outro risco também para fundos de tijolo é o risco de vacância, que é quando os imóveis, né, são devolvidos, os contratos de aluguéis são encerrados. Então, ali também você vai ter um forte impacto, ou não, depende do tamanho do fundo e da diversificação da sua carteira, mas ali provavelmente você tem um risco da receita também ser impactada com o aumento da vacância e o cotista receber um rendimento menor. O outro risco que deve ser levado em conta para os fundos de papel é o risco de crédito, porque ali você tem operações de crédito lastreadas no mercado imobiliário através do instrumento de certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs. Se você tem ali uma inadimplência com aquele título de crédito, você também pode impactar a receita do fundo de papel e também o rendimento e o lucro do cotista final. Então, são alguns riscos que existem dentro dos fundos imobiliários que devem ser levados em conta, mas também lembrando que a sua oscilação na Bolsa de Valores, ela existe, mas ela costuma ser menor do que o mercado de ações, por exemplo. Então, se você vai montar uma carteira de risco, né, a parte da sua carteira alocada em renda variável, ela faz sentido você diversificar, por exemplo, entre o mercado de ações e fundos imobiliários, porque ali você vai ter um mercado de ações com maior potencial de valorização, né, e também mais volatilidade, e você vai ter uma carteira de fundos imobiliários também com potencial de valorização, de rendimento isento de imposto de renda, né, mas com menos volatilidade do que o mercado de ações. Então, esse mix na renda variável é muito interessante e a gente gosta sempre de recomendar para os nossos clientes e para os investidores de forma geral. Próxima pergunta é da Pietra Sanches e tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo hoje. Ela questiona qual fundo imobiliário mais rentável, os de tijolo ou de papel? Ótima pergunta, porque leva em conta algumas coisas que a gente veio comentando até aqui, né? E a melhor recomendação é a diversificação. A gente não precisa escolher A ou B. Você pode ter A e B ao mesmo tempo, né? E a diversificação é, sem dúvidas, o melhor caminho. Para vocês terem um exemplo prático, quando a gente olha os últimos 2 anos, os fundos de papel se beneficiaram muito do cenário de juros em alta e inflação de 2 dígitos, porque os títulos que compõem a carteira desses fundos, os CRIs, são indexados ao IPCA e, em alguns casos, ao CDI. Então, eles tendem a pagar um rendimento maior nesse cenário. Em contrapartida, agora que os juros está ficando estável, chegando no final do seu ciclo de alta,
de aperto monetário e a inflação está começando a acomodar, esses fundos tendem a pagar um pouco menos, né? E os fundos de tijolo que foram depreciados nos últimos anos tendem a recuperar valor de mercado, valorizar suas cotas e ficarem com rendimento também mais atrativo, com um cenário econômico também mais positivo, que tende a gerar mais receitas para esses fundos, porque os proprietários tendem a fazer melhores negociações de aluguel com seus inquilinos, né, em um cenário mais positivo. Então, assim, é um conjunto de fatores que tende a beneficiar, em alguns momentos, um tipo de fundo em detrimento do outro. Mas é muito difícil a gente tentar acertar esse time. Por isso que a gente costuma recomendar que o melhor caminho é a diversificação e qualquer cenário que a gente venha a ter daqui para frente, seja positivo ou negativo, você vai estar sempre ganhando porque você vai estar posicionado, né, em diversos ativos que vão se beneficiar em determinados cenários. Então, sua carteira ela pode, em determinado momento, perder um pouco de rendimento por parte dos fundos de papel, mas agora você começa a ganhar mais nos fundos de tijolo. Tá? E esse que é o segredo, é esse caminho que a gente acredita ser o melhor para uma carteira de fundos imobiliários. Ótima recomendação. A diversificação é o segredo de tudo, né? Zé, agradeço aí pela sua participação no programa de hoje. Obrigado, Tatiana. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui no mês de outubro, trazendo as novidades da carteira Top FI e atualização do mercado de fundos imobiliários. Um abraço e até a próxima. E o Analistas em Ação deste domingo vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia.